começar. Então, nós vamos estudar a Gestalt, que é a psicologia da percepção da forma. No design, a gente estuda a teoria da percepção da forma, mas a Gestalt é um estudo que vem da psicologia num período, no fim do século XIX, em que todas essas ciências humanas estavam bastante preocupadas assim, em mostrar como uma ciência que tinha embasamento experimental, né, que não era só teórico, que não era subjetiva, que tinha fundamento nos aspectos mais físicos e mais experimentais. Então, a psicologia da Gestalt é uma teoria que analisa como reage o cérebro da gente, como a gente percebe as coisas, mas analisando em relação, fazendo esse tipo de estudos práticos, né, para usar. Mas eu acho interessante, né, que o design valoriza muito esse estudo da teoria da Gestalt, mais do que na psicologia atualmente. Inclusive uma colega contando, ela é psicóloga, ela dizendo assim, pô, mas como vocês usam, como isso é valorizado no design, como tem espaço dentro dos currículos, nos cursos de design para psicologia da Gestalt. Na área de psicologia mesmo parece que não é tão utilizado hoje, não é tão valorizado hoje. Mas no design é um estudo assim, que tem muita ênfase. Em quase todos os concursos de design, provas, assim, tem questões relacionadas com a psicologia da Gestalt, que é a psicologia, que é o estudo da percepção da forma, de como se percebe, como se registra na memória, né? Isso são coisas com o objetivo de entender por que algumas formas agradam mais do que outras, né? Então, a Gestalt é um estudo da forma, da estrutura, da configuração, como que a gente percebe as coisas, e no design até se chama do estudo da boa forma. O que é uma forma que a gente percebe melhor, percebe mais rápido, né? Nos chama mais atenção. E uma das leis da Gestalt, um dos fundamentos da teoria da Gestalt, é que o todo não é igual à soma das partes. Ou seja, quando a gente vê essas duas figuras, por exemplo, a gente pensa que essas duas linhas nos parecem, né, essas duas linhas horizontais diferentes. Essa primeira parece bem menor que a segunda, né? A gente percebe isso pelo conjunto das coisas. Se a gente olhasse cada uma separadamente, a gente ia ver que essas duas linhas são iguais. Mas a gente não percebe assim, a gente percebe o conjunto e a influência de uma coisa na outra, né? Então essa teoria da percepção visual explica muitas dessas ilusões de ótica, né, que se vê em figuras que nos parecem diferentes do que ela realmente é. A gente não olha a linha horizontal, a outra linha horizontal do mesmo tamanho, uma setinha virada para lá, outra para cá. A gente percebe o conjunto e percebe como coisas diferentes, mesmo que sejam iguais. Então, o que a gente vê não é a mesma coisa que acontece no cérebro. O que acontece no olho não é igual ao que acontece no cérebro, porque o cérebro ele tem um processamento que percebe as coisas como se elas, tentando entender as coisas, simplifica, busca uma compreensão daquilo. Então sempre se tenta entender a forma da forma mais simples, como se ela criasse uma unidade. A gente já entende aquilo como uma coisa mais fácil para a nossa percepção. Vou mostrar os exemplos que vai ficar mais fácil. Aqui, por exemplo, parece que essas duas bolinhas são diferentes, mas elas são iguais, porque a gente percebe o conjunto, a gente não vê cada uma separadamente. Então, o nosso cérebro entende de uma maneira mais fácil. Aquela ali parece maior porque as outras, a relação com as pequenas, nos dá uma ideia de maior. Mas a teoria da Gestalt, ela tem 7 leis da Gestalt, que se relacionam uma com as outras, mas eu vou mostrar alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais claro. Então, a primeira delas é a unificação. A unificação é que quanto mais assim, os elementos têm um equilíbrio entre eles, mais dá a ideia de que eles fazem uma única coisa. Por exemplo,
Aqui a gente não vê vários tracinhos, né? A gente vê a letra. Primeiro a gente percebe o E, nem se nota assim, essa separação, né? Isso é unificação, a gente percebe como uma coisa unida, como uma coisa única, né? Uma unidade. E o design explora isso de várias maneiras, né? Brinca com essas coisas. Por isso que eu acho que é tão valorizado no design, porque o design explora muito esse tipo de coisa. A gente usa várias partes, mas o que a gente quer mesmo é mostrar o troféu. E quanto mais essas formas forem mais precisas, né, mais equilibradas, mais a gente entende como uma coisa única. Né? A gente percebe uma multidão, não se vê cada rosto, a gente vê a unidade das coisas. O pontilhismo, o impressionismo, por exemplo, trabalha muito com isso, né? São vários pontinhos, mas a gente vê uma única coisa pela unificação desses elementos, né? Aqui, por exemplo, elas são formas semelhantes, próximas, a gente vê como uma única coisa. E o que contribui para a unificação, a gente não percebe assim o detalhezinho da renda, né? A gente vê uma unidade. E duas coisas que contribuem para dessa lei da Gestalt, que é a unificação, são outras duas leis da Gestalt, que é a proximidade e semelhança. Proximidade é que quando a gente vê alguns elementos que estão próximos, eles parecem fazer uma coisa só. Né? Às vezes no conjunto, assim, num cartaz, é parecido com aquilo que a gente está estudando em relação à composição dos princípios de planejamento visual da página. Né? Se a gente tem informações que são importantes, que estão relacionadas, é bom deixar essas informações juntas e separada das outras. Né? Isso é uma recomendação assim, para que a percepção das informações, a organização da informação visual fique mais fácil, né, a percepção. Então, bota os títulos, as referências no espaço, os contatos, todos juntos em outro espaço, separados. Né, porque a gente entende as coisas. Aqui a gente não vê um conjunto de bolinhas, tem 24 bolinhas, mas a gente vê 3 conjuntos de bolinhas, a gente vê 3 elementos, né, não 24, a gente não percebe dessa maneira, a gente agrupa as coisas e aquilo tem uma força maior do que o elemento isolado. Por exemplo, como se usa isso no designer, né? A Unilever fez um logotipo que tem 25 ícones, todos importantes para a Unilever, né? Mas como eles estão juntos, como eles estão próximos, eles não têm a gente não vê que tem essa poluição visual, a gente não vê dessa forma, né? Eles estão muito integrados pela proximidade e pela semelhança também, principalmente semelhança de cores. Então a gente não vê, por exemplo, como uma multidão, aqui a gente vê um conjunto, não as pessoas isoladamente, né? A tendência, a primeira percepção é essa. E a semelhança também, a gente tende a perceber os conjuntos pelas semelhanças, ou de formas, ou de cores. Né? Aqui a gente vê vários conjuntos, um conjunto de triângulos verdes, a gente percebe esse conjunto, ele se destaca pela semelhança. Né? Aqui também, então isso o design explora muito esses elementos. Né? São todos iguais, mas muda uma cor ali já... tu cria uma situação de destaque, assim, de percepção imediata. Outra lei importante da Gestalt é a lei da segregação. E ela fala da nossa capacidade assim, de separar e destacar informações dentro de uma composição. Isso é muito importante para quando a gente quer dar uma ideia de hierarquias da informação, né, separar partes, diferenciar partes da composição. Essa técnica também está relacionada com a ideia de figura e fundo. A gente sempre destaca uma coisa como se fosse a figura e o resto vira fundo. Isso é muito explorado, por exemplo, nesse filme da Lista de Schindler, a menina é sempre vista de vermelho, e o resto do filme é todo em preto e branco. Então tu entra na história assim, ela se destaca e tu acompanha ela na situação toda, né? E o resto fica meio como fundo na situação. A
segregação valoriza essa diferença, assim, né? Aqui, mais um exemplo disso. Mas o que é importante nessa lei da Gestalt é que a gente sempre vê uma coisa como figura e outra coisa como fundo. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, ou a gente vê o vaso, ou a gente vê os rostos. A gente não vê os dois ao mesmo tempo. Prestem atenção como a gente precisa olhar um e olhar o outro. A gente vê os dois, mas um de cada vez. Porque uma figura tem que ser fundo para a outra se destacar como figura. Né? Uma imagem tem que estar de fundo. Então isso no design é muito explorado. Olha que legal essa aqui da árvore. Ou a gente vê a árvore ou vê os bichos. Né? Não se vê os dois juntos assim. Isso dá uma riqueza, assim, porque em logos, em várias marcas, em vários trabalhos gráficos, assim, isso deixa rico, assim, porque traz uma surpresa a mais. Olha que maravilha esse trabalho. Tu pode ver de perfil, se olha mais para baixo, tu vê perfeitamente o perfil, né? Ou ele de frente. É muito interessante. Aqui também, né? Ou a gente vê o menino ou vê o bicho. Esse artista, o Escher, que tem um trabalho maravilhoso de desenho, ele explora muito isso. Então aqui a gente vê os peixes, ele chama atenção para isso, aumentando o número de detalhes, a gente vê o peixe, mas daqui a pouco, quando o detalhe do peixe começa a diminuir, tu começa a ver o pássaro. Mas o pássaro também estava aqui, né? Então tu vai transformando o olhar e ele brinca com essa situação magnificamente bem, né? Caveira ou os cogumelos, Coca-Cola também, eu acho muito legal esse, né? Porque é rico e simples, né? E a outra regra é o fechamento. Esse princípio é importante porque a gente tem uma sensação de fechamento e também é muito explorado no design. É semelhante, né? As coisas se interrelacionam. A gente percebe o que é mais fácil perceber. É mais fácil perceber um retângulo do que 4 bolinhas cortadas. Né? Então a gente percebe o retângulo, a gente fecha a figura. Imagina que isso aqui a gente fecha uma esfera, a gente fecha uma figura em 3 dimensões, né? E olha como isso tem possibilidades maravilhosas no design. Isso aqui é de uma simplicidade, não precisa saber desenhar para fazer uma coisa espetacular dessas, né? Então a pessoa imagina, o usuário vê o resto tudo. São exemplos. Esse aqui, né, o urso, na própria letra, né, não tem o desenho, só tem a insinuação. Isso é muito usado, assim, deixa as coisas muito ricas. Outra lei é a lei da continuidade. A gente percebe os elementos, a gente tende a dar continuidade numa linha, e se ele tem uma harmonia que facilite a gente ver as coisas, mesmo que não estejam ali, a gente vê, né? A gente vê a linha fazer essa curva, a gente vê a palavra Gestalt continuar ali. O nosso cérebro tenta entender as coisas antes de ver cada detalhe, né? Ver como um todo antes de ver os detalhes. E a última lei da Gestalt é a pregnância da forma, que pregnância significa a facilidade. Uma forma pregnante é uma forma fácil da gente identificar. O rosto humano é a forma mais pregnante que existe. Talvez porque a gente preste muita atenção no rosto, que qualquer representação, sejam 3 risquinhos, a gente já imagina um rosto e já imagina até a sensação, se está bravo, se está rindo, se está triste, se está... Né? Ele traz muitas informações com poucos elementos, então ele é uma forma muito pregnante. Isso porque a gente tenta entender as coisas do jeito mais fácil. Se a gente olhar essa forma, a gente vai ver 3 retângulos. Poderiam ser 2 quadrados transparentes, né? Só que se eu deixar eles alinhadinhos, ficariam 3 retângulos. Mas eu vejo 3 retângulos. Aqui eu posso ver 3 quadrados ou 2 quadrados transparentes. Mas se ela tiver assim, a gente vai ver sempre como transparente. Porque é muito mais fácil do que ver uma bandeirinha aqui, mais quase um triângulo aqui, mais...
uma outra forma irregular ali, a gente tende a ver o que é mais fácil. Simplificar, o cérebro vê, né? E isso com a tipografia é maravilhoso, porque a gente lê muito, né? Tem o hábito de ler, então com a tipografia a gente pode fazer maravilhas e a gente continua lendo logo aqui, né? Porque a gente tem esse conhecimento da forma das letras. E aí também, né, é uma lei que explica muitas ilusões de ótica, né? Quantas pernas tem esse elefante? Onde que estão as pernas do elefante? Aqui vem uma perna, mas não é aqui. A gente tenta simplificar, a gente vê o que a gente conhece, né? E essa forma é uma forma pregnante, é uma forma que tem uma pregnância alta, ela tem uma facilidade de leitura? Não. É uma forma muito pouco pregnante, tanto que a imagem está de cabeça para baixo e a gente nem nota. Seu descaso é tanto que nem reparou que a imagem está de cabeça para baixo, não é? Então é porque ela é uma forma que não é uma forma pregnante, é uma forma difícil de ler. Eu achei legal esse desenho que mostra de uma maneira tão simples, né, a segregação, a forma separada a gente percebe como junto, a proximidade, os elementos próximos a gente percebe como uma coisa só, a continuidade, a semelhança entre as duas, a pregnância, que a gente lê apesar de tudo, e a unidade. Resumiu, né, todas as leis da Gestalt numa palavra e deixei aqui um link de um vídeo muito legal também que mostra as leis e as aplicações dessas leis da Gestalt no design. Acho que vocês vão gostar. Tá bom? Era isso.